Olá pessoal, saudações luz. E neste vídeo terapêutico então eu vou trazer para vocês algumas orientações sobre como fazer o equilíbrio dos chakras ou o alinhamento dos chakras que muitas pessoas acabam realizando, e eu vou trazer então alguns apontamentos, algumas orientações sobre esta técnica que muitas pessoas acabam fazendo, tá? Por mais que a gente já abordou em algumas outras palestras sobre esse assunto, uma pessoa acabou me pedindo, né, uma das minhas pacientes acabou pedindo uma orientação a mais, né, sobre esta questão em específico, e eu então resolvi gravar um videozinho especificamente sobre esta questão, né, sobre esta técnica que algumas pessoas acabam realizando, então, para ter uma melhor harmonia nos seus chakras, tá? Então, por mais que a gente já falou, já repetiu, já falou, né, várias vezes sobre o assunto, mas é importante a gente ter um entendimento, então, de que nem sempre, muitas vezes, uma orientação, ela é captada em uma única vez, tá? Então, elas muitas vezes precisam ser repetidas, a gente precisa rever mais uma vez aquele ensinamento, buscar, né, ampliar um pouquinho mais o ensinamento, porque através da repetição, a nossa mente que foi muito manipulada, infelizmente, pelas frequências da não-luz aqui no planeta Terra, fez com que a gente não conseguisse, então, ter uma captação de uma informação de uma forma mais imediata, às vezes, ou então de uma forma mais tranquila, precisando muitas vezes haver, então, as repetições, né, insistir em acompanhar esta orientação muitas vezes para que a nossa mente vá conseguindo, então, captar estas orientações, tá, gente? Então, não é somente com esta questão, mas com todos os ensinamentos que a gente busca ao longo das nossas vidas. Tem pessoas que sim têm muita facilidade para ter uma compreensão, mas a grande maioria das pessoas, infelizmente, não, né? Justamente por conta destas inúmeras manipulações que foram feitas, inclusive, nos nossos chakras, tá, gente? Então, especificamente, essa energia dos chakras, né, deste alinhamento, deste equilíbrio, enfim, que muitas pessoas acabam buscando para ter um melhor funcionamento do seu organismo, para ter um melhor equilíbrio, né, de tudo aquilo que a pessoa vem buscando harmonizar em sua vida. Os chakras, eles são um dos pontos primordiais para que este equilíbrio aconteça, tá? E no decorrer desta palestra terapêutica, eu vou trazer para vocês alguns dos pontos principais desta questão, então, destas técnicas que as pessoas acabam buscando para trazer o alinhamento e o equilíbrio dos chakras, tá, gente? Pois bem, então, né, muitas pessoas, elas acabam apresentando durante o decorrer da sua vida, né, alguns períodos, alguns momentos da sua caminhada, uma certa baixa vitalidade, cansaço, falta de energia, indisposição, fadiga e muita vontade de não fazer muitas coisas, né? Não tem aquele ânimo de conseguir alcançar, então, uma estabilidade física, uma estabilidade emocional, né? Uma estabilidade espiritual. Então, são várias as situações, as queixas que as pessoas elas acabam relatando no dia a dia, tá? E o nosso corpo físico, ele é muito exigido para a realização, então, das nossas tarefas diárias, tá? Como a gente pode, né, verificar aqui na lâmina, tá? Então, o nosso corpo físico, ele é muito exigido, né, para todas as tarefas que nós precisamos desenvolver aqui, tá? Então, a gente precisa sempre estar disposto para a realização de tudo aquilo que nós precisamos fazer e muito bem feito aqui, né? Todas as nossas tarefas, elas exigem para que a gente tenha um bom desenvolvimento em tudo.
seja no trabalho, seja na vida familiar, seja na vida conjugal, seja em todas as questões, em todos os ambientes que nós possuímos algum tipo de vínculo ou precisamos então desenvolver algum tipo de tarefa. E quando nós estamos esgotados fisicamente, esgotados emocionalmente, esgotados espiritualmente, tá? O nosso corpo ele vai apresentar aquelas sensações mais densas mesmo, né? Aquela falta de vitalidade, aquela falta de energia, aquela sobrecarga emocional, muitas perturbações, inclusive, que podem acontecer no decorrer da nossa caminhada, certo, gente? E vários são os fatores sob um olhar humano, tá? Que fique bem específico isso, né? Sob um olhar humano, tá? Que podem vir a causar algumas dessas questões, algumas dessas instabilidades físicas, mentais, emocionais e espirituais, tá? Como, por exemplo, alguma situação, né, excessiva no nosso local de trabalho, tá? Muita cobrança, as pessoas elas agindo por muita pressão, muitas vezes no local de trabalho, pressão também nos relacionamentos familiares e conjugais, aquela energia desta cobrança extrema, de uma responsabilidade extrema que todos nós precisamos assumir muitas vezes, sem estarmos preparados psiquicamente, né, espiritualmente, para assumir determinadas responsabilidades. Mas como o nosso dia a dia ele acaba fazendo com que as pessoas se doem excessivamente para muitas coisas, para que a gente consiga então colocar em prática todos esses desafios que são nos apresentados por conta de modelos que são implantados no inconsciente coletivo da humanidade, em que a gente precisa seguir determinado padrão, né? A gente tem que agir assim, a gente tem que fazer assim, a gente tem que, né, colocar em prática exatamente aquilo que a sociedade está nos exigindo. Tá? Então, estas responsabilidades assumidas em excesso, elas acabam gerando um estresse muito grande na humanidade, tá? Em todos nós, esse nível de estresse, ele acaba se tornando muito insistente, né? A gente não consegue, por mais que muitas das situações que a gente for buscando de equilíbrio, o estresse ele faz parte do nosso dia a dia em todos os momentos, em todos os setores da nossa vida, em todos os relacionamentos, tá? Porque essas responsabilidades assumidas em excesso fazem com que a humanidade comece a esquecer cada vez mais da sua identidade espiritual e focando muito mais na condição humana, tá? Apenas aqui naquela visão humana, aquele olhar humano, para que ela venha a ter então essa questão das responsabilidades assumidas em excesso, ela, para conseguir colocar em prática, ela vai batalhando na materialidade, na fisicalidade, para poder suprir estas necessidades meramente fisiológicas, né, físicas, materiais, enfim. Então, estas questões de desmotivações, muitas vezes, de falta de vitalidade, elas, com o passar do tempo, elas vão sendo acumuladas no nosso organismo, na nossa mente, né, na nossa alma, no nosso espírito, e com o passar do tempo, estas preocupações, estas responsabilidades, esse estresse que vai sendo acumulado ao longo da nossa caminhada evolutiva, tá? Elas vão sendo acumuladas no nosso organismo, podendo em algum dado momento gerar as patologias, tá? Porque grande parte das patologias, elas são de fundo emocional e espiritual, tá? Por conta do excesso de energia negativa que nós acabamos acumulando, tá? Acumulando, como comentado anteriormente, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma e no nosso espírito, tá, gente? Então, cada uma destas energias excessivas, estas responsabilidades excessivas, elas vão sendo acumuladas justamente porque a gente precisa seguir
precisa, entre aspas, a gente seguir um modelo que é inserido, né, que é implantado em nós, no inconsciente coletivo, que a gente deve agir exatamente daquela mesma forma, tá? E tudo isso, essa busca constante por a gente precisar seguir esse modelo para contentar muitas vezes outras pessoas, mas a gente acaba nos descontentando porque muitas vezes, e na grande maioria das vezes, nós não estamos seguindo aquilo que a nossa alma está desejando, mas sim o que esses modelos, esses padrões de comportamento, esses padrões de envolvimentos sociais ou de crescimento profissional, crescimento familiar, esse status que grande parte das pessoas buscam alcançar, um status material, um status financeiro, um status profissional, um status familiar, certo, gente? Ele vai fazer com que esta vitalidade, esta luta diária que a gente tem, né, para poder manter então estas frequências na nossa vida, estes status na nossa vida, vão fazendo com que o nosso corpo vá se desestabilizando com muito mais frequência, tá? Então a gente pode perceber que grande parte das pessoas elas vivem uma correria diária, né? Elas não têm tempo para cuidar de si, ou quando buscam cuidar de si já não conseguem mais reverter muitas vezes algumas destas situações. Então acabam muitas vezes adoecendo com questões muito severas, né? Com algumas patologias bastante danosas para o nosso corpo físico, tá? Justamente por conta deste acúmulo de energia ou desta busca desenfreada para se manter num padrão que a sociedade assim impõe, tá, gente? Então, o que acontece, tá? Cada uma destas energias fazem com que a gente, então, vá acumulando ao redor do nosso corpo, tá? Nos nossos chakras mais precisamente, certo, gente? Todas estas frequências, além daquelas situações físicas, né, perceptíveis aos olhos humanos, mas a gente também vai acumulando muitas questões de fatores mentais, emocionais e espirituais que ficam armazenados nos nossos chakras, tá? E sob um ponto de vista holístico, né, que é uma palavra proveniente de origem grega, tá, gente? Que holos, então, significa inteiro. Então, holístico, gente, ele significa olhar para o todo, olhar de uma forma mais completa, mais ampla, mais abrangente, não somente para aquilo que é visível, palpável, mas olhar para o todo, toda e qualquer energia que pode ter desencadeado algum fator, principalmente em se tratando de saúde mental, emocional e espiritual, tá, gente? Então, sob um ponto de vista holístico e metafísico, tá? Essas energias, estas frequências, então, que nós fomos armazenando ao longo das nossas existências, porque não é somente na existência física, na nossa atual existência, tá, gente, que a gente vem guardando todas estas informações, mas também são provenientes, né, de vidas passadas, enfim, elas ficam armazenadas aqui nos nossos chakras, tá? E o que é um chakra, gente? Chakra, eles são esses pontinhos aqui, como vocês podem acompanhar aqui na lâmina, tá? São esses pontinhos de energia aqui, tá? Meu desenho não fica muito legal, né? Mas eles são esses pontinhos de energia aqui, que ficam localizados ao longo da nossa coluna vertebral, tá, gente? Aqui, vamos imaginar uma coluna vertebral aqui, tá? E eles ficam aqui posicionados, então, exatamente nesses pontinhos aqui, tá? Que são as principais glândulas do nosso corpo, tá? Então, nós temos aqui, né? O chakra básico, que fica localizado nas gônadas sexuais. O chakra umbilical, que ele fica localizado, né? Mais precisamente a 3 dedinhos abaixo do umbigo. O chakra plexo solar, que fica localizado
na base, que é na boca do nosso estômago, tá? O chakra cardíaco, que fica localizado na glândula timo, o chakra laríngeo, que fica localizado na tireoide e paratireoide, o chakra frontal, que fica bem entre as sobrancelhas aqui, né, o nosso terceiro olho, e o nosso chakra coronário, né, que fica localizado aqui bem no topo da nossa cabeça, tá? Então, esses 7 chakras são os 7 pontos principais de energia, tá? E cada um deles vai coordenar alguns sistemas do nosso corpo, tá? Então aqui o chakra coronário vai coordenar o sistema nervoso central, né? O chakra frontal, ele vai coordenar toda a nossa condição psíquica. O chakra laríngeo, ele vai coordenar toda a nossa questão do sistema endócrino, do sistema linfático. O chakra cardíaco, ele vai, então, coordenar, né, gente, a questão do sistema cardiorrespiratório. O chakra plexo solar aqui, ele vai coordenar toda a questão do sistema digestório. O chakra umbilical, ele vai coordenar toda a questão do sistema reprodutor. E aqui o chakra básico, ele vai coordenar a questão das gônadas sexuais, mas também da nossa questão de sobrevivência, tá? Nos videozinhos, né, das mensagens, das reflexões para a semana, eu falo sobre cada um desses chakras, tá, gente? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links de cada um destas reflexões para a semana, para que vocês possam acompanhar um pouquinho mais sobre cada um destes chakras, tá? O que cada um coordena de uma forma mais simplificada, ok? Mas que no curso do Reiki On Luz, módulo 1, o despertar do Cristo interno, eu falo mais abrangentemente sobre cada um desses chakras, tá? Então, cada um deles, eles, além de fazerem parte do controle destes sistemas no nosso corpo físico, eles também armazenam muitas informações, tá? Como diz aqui na lâmina, né? De memórias vividas ao longo de nossas encarnações terrenas, tá? Mas não é só isso. Eles também armazenam memórias genéticas familiares, ancestrais, memórias de realidades paralelas, memórias estelares, tá, gente? Então, toda essa informação aqui desses chakras, gente, eles não são apenas uma informaçãozinha básica que eles acabam armazenando, não, né? Por quê? Porque os chakras, gente, vamos imaginar assim como se fossem vamos usar um termo de tecnologia aqui agora, tá? Eles são um HD, né? Um HD é um disco rígido. Eu até tenho um aqui, gente, que eu posso mostrar para vocês, que eu guardo todas as informações, todos os cursos, né? Ele é um HD, tá? Esse aqui é um HD que a gente guarda, as nossas informações, os nossos cursos, os nossos vídeos estão aqui, tá? Então, ele vai guardar todas as informações, né? Então, esses chakras aqui, gente, é como se fossem um HD, tá? Então, esse HDzinho aqui, né, dos chakras, tá, gente? Eles armazenam inúmeras situações, tá? Muitas memórias, muitas frequências, todas as informações da nossa alma, todas as informações dos nossos traumas, dos nossos bloqueios, dos nossos medos, tudo aquilo que a gente veio vivendo de experiências ao longo das nossas encarnações, porque a gente não está aqui apenas uma única vez, tá, gente? Essa não é a nossa única encarnação. Então, nós vivemos aqui inúmeras vezes. E como a gente já falou em outros vídeos, tá? Nós estamos aqui há pelo menos 20 mil, 30 mil, 50 mil anos, tá? Então, são inúmeras as encarnações que a humanidade vem vivendo de experiências. Existem pessoas que estão aqui no planeta Terra vivendo as suas experiências há mais de 500 mil anos. Existem pessoas que estão aqui há mais de 1 milhão de anos.
Então imagina o tamanho do HD da pessoa, né? O tamanho que é o arquivo que cada um desses chakras aqui representa, tá, gente? Então, eu tô fazendo aqui uma espiral para mostrar para vocês, né, que é enorme a quantidade de memórias. Então, olha só, a pessoa ela pode ter a cada um desses tracinhos aqui, gente, vou fazer um pouquinho aqui pelo menos, tá? É uma quantidade, digamos assim, é uma linha de tempo que a pessoa veio vivendo de experiências, tá? E cada uma delas guarda registros, tá? Então, um desses chakras, por exemplo, o chakra coronário aqui, que é a nossa conexão com Deus, tá? Ele guarda inúmeras memórias do passado em que a gente passou por inúmeras perturbações mentais, inúmeras situações de falta de fé, inúmeros momentos da nossa vida que a gente teve depressão, que a gente teve perturbações psíquicas, que a gente teve tudo aquilo que vocês puderem imaginar de questão psíquica descontrolada, tá? O chakra, vamos pegar aqui, que é o que a gente mais percebe que existem questões a serem trabalhadas. O chakra umbilical, gente, ele guarda todas as informações da nossa familiaridade, ou seja, todas as energias que nós temos de memórias conflituosas com os nossos familiares, com os nossos relacionamentos amorosos, afetivos, conjugais. Então, este chakra aqui, ele vai guardar todas as informações. Vamos trocar a canetinha para o laranja, né, que é a cor do chakra. Então, todas as informações relacionadas, gente, a conflitos familiares, a traumas, a bloqueios, a medos, a todas as informações negativas que eu guardo da família, dos cônjuges, dos filhos, dos pais, dos irmãos, toda a família, tá, gente? Então, muitas informações negativas sobre esses traumas, esses medos, esses bloqueios, as dificuldades enfrentadas em âmbito familiar ficam armazenadas aqui. Então, vai existir problemas, gente, no sistema reprodutor, no sistema geniturinário, tá? Por conta desses traumas que são vivenciados de experiências aqui, tá? Então, estas informações, né, ficam armazenadas aqui, mas também, gente, olha só, memórias de realidades paralelas, tá? O que vem a ser isso, Margarete? As realidades paralelas são outros mundos iguais à Terra, tá? Que ficam ao redor do planeta, tá? E a partir do momento em que a gente desencarna, né? Ou que nós desencarnamos nas nossas vidas anteriores, nós ficamos aprisionados a estas realidades paralelas aqui, tá, gente? Então, ficando com a nossa consciência aprisionada a essas realidades paralelas, tudo que aquele meu fractal de alma vive de experiências naquela realidade paralela, eu vou sentir aqui no corpo físico também. Então, eu vou captar essas informações destas realidades paralelas. Vamos tentar desenhar aqui, né? Deixa eu apagar aqui porque não ficou legal, tá? Então, vamos pegar aqui, né? Planeta Terra, tá? Opa, a bolinha não ficou muito boa. Planeta Terra. E aí, no planeta Terra, tem outro planeta Terra igual, tá? Várias outras realidades semelhantes ao planeta Terra que ficam na órbita do planeta, tá? Nos planos sutis inferiores, ou melhor, nas infradimensões do planeta Terra, tá? E nós aqui temos inúmeros fractais de almas nossos, inúmeros outros eus que estão aqui nestas realidades paralelas, tá? A gente passando por inúmeras situações. E nós aqui, deixa eu mudar a canetinha agora, e nós aqui, né, opa, sumiu, né, estando aqui, né, vou fazer só umas 2 bolinhas aqui, tá, gente, de novo. Então, nós estamos aqui, né, encarnados aqui no planeta Terra, tá, e temos aqui, então, né, estas outras realidades paralelas aqui, onde a gente também tá aqui aprisionado, tá, e estas partículas que estão nessas realidades paralelas aqui, elas
como possuem a nossa codificação, tá? Elas vão emanar energias aqui, né? Emanar energias negativas para nós aqui, e a gente vai também acumular todas estas informações aqui no nossos chakras, tá? Então, todas as informações, além das memórias de vidas passadas, além das memórias genéticas ancestrais, a gente também armazena aqui as memórias das realidades paralelas. O que esse fractal de alma aqui negativado, que está passando por experiências negativas aqui, ele vai fazer com que nós entramos em ressonância, fazendo com que essa negatividade aqui relacionada a qualquer um desses chakras aqui, tá, gente? Qualquer uma das informações que esses chakras vão acumulando no nosso corpo emocional, principalmente, tá? Dos nossos corpos sutis, estas memórias, elas vão fazer com que ocorra, então, o acúmulo de memórias aqui, a desvitalização deste chakra, tá? Fazendo com que nós, então, tenhamos aquela desvitalização, aquela desarmonia e o desalinhamento, o desequilíbrio, então, destes chakras, certo, gente? Mas a gente também carrega aqui memórias estelares, tá? Porque antes de encarnar na Terra, gente, nós passamos por inúmeras outras experiências estelares. A gente esteve vivendo experiências em outros planetas, tá? Nós não nascemos aqui na Terra, nós somos seres estelares. Aqui na Terra, nós estamos apenas vivendo uma experiência, tá? Nós estamos aqui passando por experiências para a nossa evolução espiritual, tá? Deixa eu ver se tem essa informação na outra lâmina, gente. Tá, então... Desculpa. Então, o que acontece, gente? Estes chakras, estas memórias estelares, tá, gente? Nós trazemos dos outros mundos a que nós tivemos experiências. Como o Mestre Jesus falou, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, a gente veio de alguma destas outras moradas e nós precisamos voltar para uma destas moradas, ok? Para nossa morada espiritual, para nossa morada original, porque nós não somos originais da Terra, nós estamos aqui passando por experiências, por uma evolução espiritual, tá? Então, nós também carregamos, então, gente, estas memórias estelares. Então, percebam, tá? Esses chakras aqui, eles são o acúmulo de todas estas memórias aqui, tá? Percebam quantas informações estes chakras aqui, que eles estão localizados então, né, gente, nos nossos corpos espirituais e não no corpo físico, mas para a gente ter uma noção aqui, né, de como eles se colocam, né, do que eles coordenam a partir dos nossos corpos espirituais no nosso corpo físico, tá? Então, cada um desses chakras, como eu falei já anteriormente, né, elas vão fazer exatamente o armazenamento destas informações nos nossos corpos, tá? Nos nossos chakras, melhor dizendo, para que ocorra, então, ou o bom funcionamento ou o desequilíbrio do chakra, tá? Então, a cada uma das glândulas aqui que eu já falei para vocês anteriormente, tá, gente? Ela vai coordenar os sistemas do nosso corpo, tá? Então, esse acúmulo de informações que a gente vem guardando geram os desequilíbrios no corpo físico. Então, vão gerar patologias, vão gerar uma desestabilização, uma falta de vitalidade, uma fadiga, um cansaço maior. Elas vão gerar todos os transtornos físicos, mentais e emocionais que a gente carrega, tá? Porque grande parte destas informações que a gente guarda, esses traumas, esses bloqueios, esses medos de enfrentar a vida, eles são provenientes então das situações que todos nós vivenciamos de forma negativa aqui no planeta Terra, tá?
Então nós passamos por inúmeros acontecimentos negativos. Mas daí algumas pessoas podem estar se perguntando, tá, mas é só a informação negativa que o chakra armazena? Não, as positivas também, tá, gente? Então eles também guardam informações positivas para que a gente possa então ter a força suficiente para vencer aquela barreira negativa que tem ali, tá? Para ultrapassar aquele obstáculo por conta da memória negativa. Só que a gente sabe, né, gente, que como nós estamos em um planeta aonde muitas pessoas aqui agem muito mais de uma forma negativa do que de uma forma positiva, tá? E como o inconsciente coletivo, que são formas de pensamento, formas de sentimento negativas que grande parte da humanidade vibra, tá? Estas informações negativas é que vão prevalecer, porque a pessoa, ela é rodeada, ela é carregada de elementais negativos. Todos nós, sem exceção nenhuma, tá, gente? Nós guardamos muitas informações de elementais negativos, né? Como a raiva, o ódio, a mágoa, a ira, a culpa, a negatividade, a inveja, o ciúme e várias outras formas de negatividades e elementais negativos que nós guardamos que acabam influenciando no bom funcionamento dos chakras, tá? Então, cada um desses chakras aqui guarda, além das memórias também que eu falei anteriormente, ela guarda esses elementais negativos, né? Com tudo que eu falei para vocês e muito mais, tá? De situações negativas que cada um desses chakras armazena no seu registro de no seu HDzinho, tá? Naquela informação, naquele disco rígido ali, naquela frequência, então, negativa que ele acaba armazenando todas essas informações, certo, gente? Então, muitas vezes, esses chakras aqui, eles vão estar desalinhados, tá? Por conta deste acúmulo de informações, este acúmulo de memórias, este acúmulo de negatividades que a gente veio realizando, acumulando ao longo das nossas vidas, tá? E estes chakras aqui, né, ou melhor, estas memórias que estão armazenadas nos chakras, cada um deles, digamos assim, ele vai representar uma espécie de arquivo, tá? Um arquivo que cada um deles vai coordenar, tá? O arquivo aqui de situações no chakra básico, tá, gente? Situações negativas que a gente veio acumulando de uma sexualidade desequilibrada, de situações de falta de não conseguir sustentar financeiramente, situações de vícios, situações de falta de vitalidade mesmo, né, por não conseguir se sustentar financeiramente, tá? Aqui, memórias de brigas, conflitos, desentendimentos familiares, no chakra plexo solar, gente, memórias de disputas de poder, envolvimentos negativos com espiritualidade negativa, tá? São apenas pequenos exemplos, tá? Cardíaco, muita questão de tristezas, mágoas, ressentimentos, possessões, tá? Laríngeo, a pessoa não consegue se expressar adequadamente, foi impedida de falar, fez votos de silêncio, né? Chakra frontal, a pessoa foi impedida de olhar, né? Mediunidade desequilibrada, tá? Muitas implantações, né? Muitas manipulações de chips e implantes para que a pessoa se conectasse apenas às frequências involutivas e não tivesse uma verdadeira percepção da espiritualidade da luz, tá? Que é o que grande parte dos médiuns hoje apresentam, né? Hologramas que são implantados para que acreditem que sejam frequências da luz, mas não são, tá? Chakra coronário, por fim, a conexão com Deus que foi cortada, né? E foi implantada aqui a conexão com os falsos deuses, certo? E aí, olha só quanta coisa que esses chakras, né, armazenam. E eles, como falei anteriormente, eles são um pedacinho do nosso registro akáshico, tá? Que o nosso registro akáshico, no planeta Terra, no atual momento, ele só pode ser acessado
pelas frequências superiores. Nenhum ser humano aqui na Terra tem a condição de acessar o registro akáshico. O que grande parte das pessoas acessam são as memórias das realidades paralelas. São os hologramas que foram implantados aqui, ó, chakra coronário e chakra frontal, tá? Que vão coordenar aqui, então, né, gente, todo o funcionamento de todos os demais chakras. Então, estando em desequilíbrio, estando com acúmulo de energias, muitas pessoas elas vão acessar as falsas informações do que as informações mais verdadeiras e corretas e coerentes com o que a hierarquia de luz assim tem programado, tá? Então, gente, depois de tudo isso, né, algumas pessoas, elas então acabam buscando técnicas terapêuticas para fazer o equilíbrio e o alinhamento desses chakras. Pergunto para vocês, depois de todas essas informações, vocês acreditam, vocês conseguem ter em mente de que fazer alinhamento de chakra, ele vai funcionar? Tá? Então, é bom a gente fazer essa reflexão, tá? Alinhamento de chakra, gente, não funciona da forma que as pessoas elas acabam praticando, tá? Muitas delas, né, vou pegar aqui um outro instrumento que eu tenho também, né, acabam tentando fazer o alinhamento de chakras com o pêndulo, tá? Com as técnicas terapêuticas que utilizam o pêndulo para poder fazer, então, a aplicação do alinhamento de chakra, tá? Pode ser, gente, que por um dado momento o chakra ele vai se harmonizar, tá? Vai ali fazer, né, a técnica do reiki ou outras técnicas semelhantes, né, que nem eu falei para vocês, utilizam então a energia do pêndulo ou outras técnicas, né, cristais, né, tem pessoas que colocam cristais, né, em cima do chakra, enfim, para ir harmonizando com a energia dos cristais, com a energia das pedras, para poder fazer uma harmonização, um alinhamento, né? Tem gente que utiliza, né, essas técnicas para fazer o alinhamento, enfim. Então, o que vai acontecer verdadeiramente, gente, é uma harmonização, mas não um alinhamento, tá? Por quê, gente? E como eu coloquei aqui, né? Algumas pessoas, elas vão buscar, então, o reiki ou outras técnicas semelhantes para relaxar, tá? Desculpa aqui ser tortinho, tá, gente? Então, elas vão buscar essas técnicas para relaxar, tá? E o reiki, gente, ele é uma ferramenta que ela não foi criada para um relaxamento. Ela não foi canalizada para um relaxamento. Ela foi canalizada para exercer uma purificação intensa de todos os padrões mentais, emocionais e espirituais que as pessoas armazenam. Tudo que eu falei anteriormente, tá, gente? E tem muito mais coisas ainda, tem muitas mais informações que a gente tem para repassar também, mas que não dá para falar tudo num vídeo só, tá? Então, todas essas informações negativas que a gente guarda, o reiki, ele não vai fazer um relaxamento, ele não vai promover apenas uma harmonização. O reiki, ele é uma técnica, principalmente, gente, o reiki on luz, a cura cósmica, né, que nós trabalhamos, eu e Mari Mariá, ele não vai promover um relaxamento, ele vai promover uma cura profunda da alma, de todas estas informações que a gente guarda aqui, de todas as informações que nós guardamos no nosso campo eletromagnético, tá? Que é um outro assunto que a gente pode tratar mais à frente também, num outro vídeo terapêutico, tá? Então, o reiki, se a pessoa busca para relaxar, me desculpa, mas você precisa trabalhar com um pouco mais de consciência para saber o porquê que esse chakra aqui desalinhou, né? O porquê que existem algumas situações que ocorrem de forma mais recorrente, o porquê que cada 15 dias o chakra desalinha, né? O porquê que a cada 30 dias, o porquê que a toda semana. Gente, tem muito mais coisa, tá? Se ele alinhou, entre aspas, e daqui a pouco desalinhou de novo,
É porque estas informações que estão aqui armazenadas nesses chakras, gente, elas estão pedindo urgentemente para serem liberadas. Então, não é apenas com um relaxamento que a pessoa vai buscar, tá? Que essa informação aqui vai ser eliminada. Porque se a pessoa quer relaxar, gente, eu indico uma massoterapia para a pessoa poder fazer, tá? Não busque uma técnica espiritual para fazer um relaxamento, porque você vai estar sendo omisso com todas aquelas informações aqui, tá? Você vai estar sendo omisso com todo o conhecimento espiritual que aquela pessoa que está aplicando a técnica do Reiki ou qualquer outra técnica semelhante, que a gente precisa tomar muito cuidado com essas técnicas semelhantes, gente, porque muitas delas não possuem a frequência do Cristo e elas estão ligadas aos falsos deuses, tá? Então vai gerar um aprisionamento maior, não vai curar essas frequências aqui não, tá? Ela vai gerar um aprisionamento maior e não vai permitir que a cura verdadeira aconteça, tá? Nós temos muitas experiências de algumas pessoas que fizeram essas técnicas semelhantes e ficaram muito mais aprisionadas ainda, tá? Mas tudo certo. Então, o que acontece, gente? Então, como eu falei aqui, né? Essas técnicas, elas podem promover o alívio dos sintomas, mas não vão alinhar o chakra, não vão remover as memórias negativas com consciência, porque nós precisamos saber exatamente a causa desse desalinhamento, a causa desta patologia que está se instalando no nosso corpo físico. O porquê que mesmo eu ali fazendo inúmeras sessões de Reiki há 10, 15 anos, né, fazendo essas sessões terapêuticas, eu vim a desenvolver mais uma vez uma patologia. O equilíbrio que eu tanto buscava, a harmonia que eu tanto buscava em ambiente familiar, profissional, pessoal, social, o porquê que acontece? Fica bem por 6 meses e daqui a pouco volta tudo de novo a ter o desequilíbrio. Porque eu busquei uma técnica terapêutica para relaxar, mas eu não removi as causas com consciência. Eu não busquei entender o porquê de todos esses desequilíbrios, principalmente aqui, ó, nos 3 chakras terrenos, chakra básico, chakra umbilical e chakra plexo solar, que é o que nos mantém aprisionado à matrix encarnacional da Terra por conta das ilusões da matéria. Tá, gente? Então, quanto mais eu for buscando apenas para relaxar alguma técnica terapêutica, como o Reiki, ele não vai funcionar, tá? Não vai trabalhar com consciência, todas essas memórias que eu tenho armazenado aqui, tá? Então, não vai resolver eu fazer esse relaxamento, esse alinhamento de chakras, porque ele não vai ter a eficácia de conseguir remover essas informações. Ele pode, como eu falei aqui, aliviar os sintomas, mas ele não vai curar a causa deste desalinhamento, tá? Então, a partir do momento, gente, que a gente vai fazendo estas purificações, essa cura ela vai acontecendo, tá? Então, olha só. Todos nós sabemos que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, tá? Porque é a nossa essência. Nós não somos seres humanos aqui plenamente. Nós pertencemos muitas vezes a outras raças estelares e estamos aqui vivendo uma experiência humana. Por mais que existe uma experiência divina que se chama a raça adâmica celestial, tá? Angelical celestial, que é uma raça humano-angelical, humano-celestial, que nós ensinamos esta informação, a gente repassa esta informação nos cursos do Reiki On Luz, a cura cósmica, tá? Que existe essa raça humano-angelical, humano-celestial, que foi implantada no planeta Terra, mas que foi sabotada pelas forças involutivas, tá? E que muitos filhos vieram para cá, então, para colocar este experimento divino em prática. Mas não deu certo, tá? Por conta das inúmeras das inúmeras manipulações que foram sendo feitas, tá, gente?
Então, o que acontece? Nós estamos aqui passando por esta experiência humana, buscando ensinamentos, conhecimentos e uma evolução por meio desta raça humana, tá? Então, estes chakras, eles vão armazenar exatamente todas estas informações. E eles, por conta destas manipulações feitas, então, por estas energias negativas, tá? Elas vão fazer com que nós fiquemos aprisionados a esta condição humana e percamos, ou então, com que a gente perdesse não tivesse mais em mente ou perdesse, então, a conexão com a espiritualidade de luz. Esquecêssemos que somos seres espirituais vivendo esta experiência humana. Então, todas esses bloqueios aqui que foram sendo feitos nos chakras, gente, eles vão fazer com que a gente perca esta consciência aqui de seres espirituais que todos nós somos, tá? E cada um desses chakras, gente, ele está tão bloqueado que a gente consegue apenas visualizar a matéria. A gente não consegue ter em mente que existem muitas forças da luz tentando nos ajudar para que a gente desperte consciencialmente e principalmente espiritualmente. A gente precisa nos desiludir da matéria, deixar para trás toda essa condição de que eu sou apenas um ser humano e que eu estou vivendo num corpo humano e que eu tenho que reagir conforme as ações humanas. Não, tá? A gente precisa parar e avaliar cada uma destas situaçõezinhas que acontecem na nossa vida e buscar entender, né, a causa do porquê que tudo isso acontece, né? Porque buscando esta causa, gente, nós vamos conseguir trazer o equilíbrio dos chakras com mais consciência, tá? E não é em 1, 2, 3, 10 sessões que isso vai acontecer, né? Seja de Reiki ou seja de outra técnica terapêutica. Porque uma evolução espiritual, gente, ela começa há muitas vidas atrás. Então, ela vai fazer com que a pessoa, até o final da sua encarnação terrena, ela vá precisando trabalhar esta evolução espiritual. Então, muitas vezes, a pessoa que está começando a fazer uma cura e uma busca espiritual nesse momento, ela vai ter que acompanhar, ter que realizar estas buscas e estas curas até o final da sua encarnação. Então, muitas vezes, nós precisamos olhar profundamente para as dores da nossa alma, tá? E entender o porquê que nós estamos passando por tudo aquilo. Tá? E além, né, essa partezinha que eu já falei, né, das realidades paralelas. Então, a gente precisa resgatar todas estas memórias, curar todas estas memórias, remover todas estas situações de dor e sofrimento, tá? Porque quanto mais nós nos fazermos esta cura, esta purificação em nós, mais a gente vai ter um equilíbrio na nossa vida. Mas nós precisamos saber as causas, a gente precisa entender esses motivos que levam a gente a ter esse desalinhamento de chakras então, tá, gente? Então, cada vez que o chakra ele entra em desequilíbrio, ele indica então que existem essas memórias para serem liberadas para que o corpo físico fique saudável, tá? Como que eu já falei anteriormente para vocês, né? E aqui uma informação importante, né? O Mestre Jesus nos disse: busque a verdade e ela vos libertará. De qual verdade que Jesus estava falando para que a gente buscasse, gente? Justamente a verdade sobre nós mesmos. A verdade sobre tudo aquilo que ainda mantém a humanidade aprisionada na dor, no sofrimento, nos transtornos, nas perturbações, nessa busca desenfreada pela riqueza material, tá? Em conquistas de bens, em conquistas de tudo aquilo, gente, que faz com que a pessoa continue ainda iludida na matéria. Tá? E os falsos deuses, os falsos profetas, eles deturparam e esconderam exatamente todas as verdades sobre tudo o que ocorre no plano terreno, tá? Então,
todas estas situações que hoje ocorrem no planeta Terra, tá? Elas são fruto de experimentos dos falsos deuses, dos falsos profetas, dos gurus espirituais que mantêm a humanidade aprisionada à matrix encarnacional da Terra. Tá? Eles continuam fazendo com que as pessoas acabem se iludindo ainda mais às frequências inferiores, né? Se aprisionando ainda mais às frequências inferiores, permitindo, ou melhor, não permitindo que a humanidade se conecte com Deus, mas que se conecte, ou melhor, travou agora, né? Para que se conecte, gente, com os falsos deuses. É isso que eles mais estão emanando para as pessoas, tá? É isso que eles estão colocando no inconsciente coletivo da humanidade. Eles estão querendo continuar bloqueando toda essa conexão divina, tá? Para quê? Para que a humanidade continue buscando desenfreadamente a matéria e esquecendo de buscar a espiritualidade de luz. E esses falsos deuses, esses falsos profetas aqui, gente, eles ficam implantando na humanidade que para a humanidade ser extremamente capacitada, digamos assim, que ela precisa ter realmente uma conexão divina, ela precisa buscar uma riqueza material, porque senão ela não irá alcançar, né, as frequências divinas, tá? Então, o que acontece, gente? Jesus, né, Mestre Jesus, Samana, Sananda, ele falou para que a gente buscasse a verdade sobre nós mesmos. Quem nós somos em essência? O que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra? Quais são as tarefas divinas que nós precisamos desenvolver aqui? Tá? Então, quanto mais nós buscarmos esta verdade sobre nós, quanto mais nós formos buscando estes conhecimentos divinos, quanto mais nós formos buscando essa riqueza espiritual, porque ele também falou, né? Busque as riquezas dos céus, que todo o resto lhe será dado. Então, quanto mais a gente for buscando esta conexão divina, quanto mais a gente for ativando a nossa sabedoria divina, né? Quanto mais nós formos ressuscitando em espírito aqui no planeta Terra, mais estas verdades sobre nós vão sendo manifestadas, tá, gente? Mas para que a cura verdadeira seja feita, né, para que a luz do Cristo interior seja acesa, a gente precisa curar o passado, a gente precisa remover as memórias negativas, a gente precisa remover todo e qualquer tipo de trauma ou sentimento negativo que a gente armazena. Aonde, gente? Nos nossos chakras, tá? Nos nossos chakras que estão ligados aos nossos corpos sutis, aos nossos corpos espirituais, tá? Que é como se fosse aqui, né, gente, uma camadinha, né? Corpo duplo etérico, corpo emocional, tá? Tá ficando horrível minhas bolinhas aqui, né? Meus círculozinhos, mas tudo bem, né? Corpo astral, tá? E assim por diante. Então, cada um de nós possui esses corpos espirituais também, tá? Que armazenam cada uma destas informações. E cada um desses chakras aqui, eles estão ligados aos corpos espirituais também, e todos eles trabalham em conjunto, tá? Então, todos os corpos espirituais aqui, tá, gente? Vamos fazer aqui como se fosse, né, os corpos espirituais, tá? Que eles estão realmente desalinhados, né? Eles não estão retinhos, não, tá? Todos esses corpos, eles estão desalinhados também, tá? Justamente por conta do acúmulo de informações negativas que nós possuímos, tá? Então, quanto mais eu possa fazer essa conexão verdadeira, essa cura verdadeira de todas estas memórias, todos esses registros negativos que eu tenho, mais eu vou conseguindo saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu preciso colocar em prática conforme o plano divino para a minha vida, tá? Então, para que essas curas verdadeiras aconteçam, gente, eu preciso fazer isso. Então, não vai ser um alinhamento de chakra, né, que vai fazer com que a pessoa busque, então, uma cura verdadeira.
tá? Então é preciso observar muito atentamente cada uma destas informações, cada uma destas energias que eu armazeno nos meus chakras, nos meus corpos espirituais, no meu registro de alma. Quanto mais eu for limpando, purificando, mais em equilíbrio eu vou ficando, tá, gente? E aí o que acontece, tá? Mestre Jesus também falou: muitos os chamados, poucos ouvirão. Exatamente isso, né, gente? Então, estas frequências de luz que vêm sendo emanadas para a Terra, eles foram emanando os chamados para a cura da alma, para a cura interior, para a cura do espírito há muito tempo. Mas poucas pessoas deram ouvidos justamente porque elas procuraram as facilidades da matéria ou procuraram uma espiritualidade que desse para elas a questão material, mas não desenvolvesse então a energia espiritual, tá? Não fizesse com que a pessoa fosse se desviando cada vez mais do seu caminho, buscando 100%, né, gente, a questão material, a ilusão da matéria, as conquistas materiais, deixando o espírito de lado, tá? Então, esta frequência de luz na Terra, né, da busca material, ela, com o passar do tempo, ela vai começar a decair, tá, gente? Ela vai começar a não mais ter efeito no plano terreno, porque o que vai prevalecer agora é a busca do espírito. E todas as pessoas que fizerem esta busca com consciência, elas vão conseguir se manter no plano terreno com mais equilíbrio. Aquelas que buscarem ou fizerem uma busca espiritual para manutenção da matéria, infelizmente elas não vão mais conseguir, porque estas frequências involutivas que coordenam toda a ilusão material na Terra, todo o esquema que a gente chama, né, o esquema da corrupção na Terra, ligada a diversos setores da nossa vida, tá? Essas energias, estas informações, elas vão começar a decair, tá? Não vão mais conseguir controlar cada uma destas situações que as pessoas buscam para manutenção da vida material, tá? Então, isso vai começar a cair por terra. E todos aqueles que buscarem a evolução do seu espírito com consciência, elas vão poder ter o amparo mais aprofundado das hierarquias da luz. Então, é preciso fazer muitas escolhas para que esse caminho de luz se concretize na matéria. Tá? Deixar muitas coisas para trás, inclusive de hábitos, de conceitos, de dogmas, de religiões, de modelos de família, de modelos de cultura, de modelos de tudo o que a gente veio vivendo até agora. Tá? Por quê? Porque estas situações acabam impedindo então que a gente realmente continue ou busque a nossa evolução espiritual. Tá? Mas isso é um outro assunto que eu vou falar para vocês em outro momento, tá? Então, para que a gente possa ouvir esse chamado, né, a gente precisa ouvir o nosso coração, para que ele seja direcionado para aquilo que a nossa alma tanto busca. Porque muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida, gente, porque a gente está agindo contrário ao que a nossa alma quer. A gente está indo por um caminho, muitas vezes, que está totalmente desviado da nossa verdadeira essência. Então, a partir do momento em que eu me entregar para aquilo que a minha alma quer, todos os caminhos vão se abrir e vão se direcionar para aquilo que eu tenho para colocar em prática aqui de acordo com o que está na minha programação divina, certo, gente? E para isso, eu preciso me libertar do passado, tá? Pois são fardos que a gente carrega que não são necessários que a gente carregue mais. Tá? São fardos, são memórias, são traumas, são medos, são bloqueios que impedem a nossa vida de seguir o que a nossa alma precisa, tá? Então, todo esse fardo aqui que a gente carrega, gente, ele é um bloqueio para o que a nossa alma precisa que seja realizado, tá? Então, eu preciso curar o passado, me libertar do passado. Eu não tenho que carregar mais nada daquilo que eu guardo nas minhas memórias. Sejam memórias da minha própria alma,
das minhas experiências do passado, sejam memórias ancestrais, memórias genéticas familiares, memórias de realidades paralelas, memórias estelares, qualquer uma destas memórias. Eu preciso me libertar disso, eu preciso me curar disso, tá? E me curando disso, eu também vou precisar me afastar de algumas pessoas, tá? Que já não precisam mais fazer parte da minha vida. Eu vou precisar concluir ciclos, porque grande parte das pessoas que hoje convivem conosco foram elas, digamos assim, as grandes causadoras do desequilíbrio dos chakras. Foram estas as pessoas que, com o passar das encarnações, elas foram manipulando muitas vezes os nossos pensamentos, sentimentos, energias, emoções, a nossa alma, o nosso espírito, por conta de muitas frequências involutivas que elas acabaram buscando. Ou muitas vezes estas pessoas, elas pertencem a uma frequência involutiva. Elas foram criadas por frequências da não-luz. E porque elas têm um comportamento muito negativo, tá? Então, e continuam fazendo práticas espirituais, energéticas, místicas, esotéricas, ligadas às frequências do anticristo, tá? Então, eu preciso me afastar destas pessoas, eu preciso me curar em relação a tudo aquilo que me liga a elas. Vai chegar um momento em que esse ciclo pode se concluir, tá? Então, é preciso também olhar com bastante atenção para todas as pessoas que podem ter gerado isso, ok? E aí, fazendo isso também, né, a cura da alma. A gente precisa curar, tá? Precisamos olhar mais atentamente para o nosso interior. Precisamos, gente, avaliar cada uma das situações que a gente veio vivendo na nossa vida, curando esses registros de alma, gente, curando cada uma dessas informações, os meus chakras, eles vão estar em equilíbrio, tá? Eu vou conseguir, de uma forma gradativa, fazer o equilíbrio dos chakras. Mas não é como eu falei, né, gente? Com a energia aqui, né, do pêndulo e as técnicas que utilizam isso aqui, não vai ser muitas vezes apenas com a questão, né, dos cristais que são colocados nos chakras. Não será apenas esta situação que vai fazer o alinhamento dele, não, tá? É preciso olhar com consciência para cada uma das informações que esses chakras armazenam, porque daí desta forma, gradativamente, com o passar dos tempos, esse chakra vai ser alinhado, tá? E muitas vezes, gente, vai levar vidas para que ocorra o alinhamento do chakra. Não é numa, 2, 3, 10 sessões de alinhamento que vai acontecer, tá? É muitas vidas, tá? É muita dedicação, é muito comprometimento, é muita energia que a gente precisa colocar em prática, tá? Para que esse alinhamento aconteça. Nós precisamos nos colocar em oração, em meditação. Nós precisamos, gente, fazer com que nós tenhamos uma dedicação muito grande para que essa cura aconteça, tá? E nós precisamos assumir essa cura. E não apenas terceirizar, né? Deixar para que apenas o outro faça. Sim, existem algumas pessoas que estão preparadas pelas frequências do Cristo cósmico para contribuir com a cura da humanidade, mas não é todo mundo que está trabalhando por aí que faz isso, não. Muitos não têm autorização do Cristo para fazer isso, tá? Então, muitas destas pessoas, elas podem muito mais, como eu falei anteriormente, né? Atrapalhar, bloquear, aprisionar, do que realmente ajudar, contribuir na evolução e na cura da alma, tá? E no equilíbrio dos chakras, no alinhamento dos chakras, que é o assunto principal. Então, muitas destas pessoas, elas não têm a capacidade e não têm o dom para poder fazer isso, né? É uma pena, porque a gente sabe que as curas espirituais foram muito deturpadas, tá? E hoje tá virando um modismo, né? Infelizmente.
porque muitas pessoas elas buscam apenas o status também, né, dessa questão, mas elas não têm o dom espiritual e não têm a autorização das hierarquias da luz para poder fazer isso, tá? Inclusive tem uma mensagem de Mãe Maria que fala exatamente sobre isso, tá? Posso procurar e deixar aqui para vocês na descrição do vídeo também, tá? Porque quanto mais a gente for olhando para que exatamente o que as hierarquias da luz nos trazem de orientação, mais a gente vai percebendo que o mundo ele está perdido, tá? Que as almas estão muito perdidas e muitos estão se aproveitando desta perdição para poder aprisionar e fazer com que as almas se percam ainda mais. Então precisa tomar muito cuidado, gente, com todo mundo que promete milagres, porque o milagre, ele sim existe, mas é feito por frequências da luz. Nem todo mundo faz milagre aqui não, tá? Então técnicas que dizem que vai promover o equilíbrio rapidamente, toma cuidado, tá, gente? Porque não é assim que acontece. Usando um termo médico agora, né? Para que a ferida possa ser curada, precisa se fazer a asepsia dela, não é? Então precisa tratar a ferida. E a nossa alma, ela está muito ferida. Então, quanto mais eu curar da ferida da alma, mais eu vou conseguir colocar, então, o equilíbrio da nossa vida naquilo que precisa ser feito. Certo, gente? Bem, meus amores, estas eram as informações que eu precisaria passar para vocês, então, sobre como fazer o equilíbrio e o alinhamento dos chakras, certo? Espero ter contribuído com estas orientações. Dúvidas, vocês podem entrar em contato conosco, tá? E eu agradeço a cada um por acompanhar o Instituto ONLUZ. Desejo que cada um de nós sejamos muito abençoados na luz do nosso Cristo interior. Certo, gente? Gratidão a todos.